Eu não sou um religioso encardido, não. Desde criança eu sou revolucionário. Eu sou contra tudo que é religião. E sou a favor da vida. Da vida. Onde há vida, não precisa haver religião. Porque a vida substitui a religião amplamente. E isso move com toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Que bom que chegou a hora de eu me apresentar e contar um pouco da minha história, ou, dito em uma maneira mais prática, de muitas histórias dentro de minha história. Compartilhando com vocês, meus amigos, meus conhecidos e muitos outros novos amigos que hão de seguir o meu trabalho focado em ajudar os pais e também aos mentores e cuidadores de pessoas, seja crianças ou idosos. Vocês vão ver na minha história muitos episódios que dava cada um deles para uma narrativa mais ampla e mais profunda, mais em detalhe, e vocês ficarão provavelmente em algumas ocasiões chocados com o que eu vou ir contando, e por outro lado, alguns também haverão de querer saber um pouquinho mais, um pouco mais clara a coisa, para saber como me acompanhar. Eu não tenho como ser tão específico agora, porém eu não tenho nada que inventar, nem que distorcer. Vocês vão perceber que eu falo espontaneamente, faço um esbocinho para não esquecer, por causa da minha idade, que às vezes esqueço um pouquinho, me perco, mas tudo flui com naturalidade, porque eu tenho um só discurso, o discurso da verdade. Eu não minto e não quero enganar a ninguém, nem a mim mesmo. Era muito sofri desde criança a hostigação, o acoso de pessoas que mentem, que enganam, e eu sempre detestei essas coisas, não gostei. Mas eu não sou daqueles que se separam dos outros por causa de que as pessoas mostram um perfil ruim de seu caráter, de seu comportamento. Não, eu sou, pelo contrário, meu DNA é minha veia de sabedoria e de amor natural é uma veia de solidariedade, de compreensão, de perdão, toda a minha vida. Muitas pessoas me conhecem, e aqui em Curitiba tenho um empresário muito amigo, que ele, quando eu voltei de um caso e contei para ele o que tinha me acontecido, que eu cheguei num templo onde eu era bem conhecido e tinha um interfone no portão, que antigamente não tinha. Então eu aperto o interfone e me atende uma pessoa, um homem, me atende e me pergunta quem sou. Eu digo, eu parei muitos dias neste templo, hospedado aqui, e conheci o pastor Nelson. Eu gostaria de saber dele, onde está, se está aqui ou em outro lugar. E a pessoa que estava me ouvindo disse, não, aqui não tem nenhum Nelson, e cortou. Então eu fiquei chateado, triste, porque estava lidando com uma pessoa que supostamente é cristão. Deveria ser exemplo em tudo, não? Então, quando eu chego na casa desse empresário e eu conto para ele o que tem me acontecido naquele dia, ele se surpreendeu e ficou até revoltado comigo. Diz, mas também você tem pessoas, tem lugares onde lhe maltratam e você volta lá. Porque eu contei algumas coisas que tinham me acontecido ali antigamente. E diz, você volta lá. Eu disse, olha, meu amigo Wagner, eu sou assim. Eu sou assim. E ele diz, mas tem que mudar. Não sei. Eu creio que é uma questão de DNA. Realmente eu toda a vida fui assim.
Então, muitos de vocês que me ouvem poderão ficar assim também chocados com algumas coisas, dizendo, poxa, mas e por que aconteceu isto ou aquilo com eles? Eu quero dizer algumas coisas pontuais para ajudar a você a entender minha pessoa, minha vida na Terra, o tempo que Deus me dá para viver aqui, que já vou quase para 70 anos, e me sinto muito bem, muito forte no trabalho, na escritura, no relacionamento com as pessoas. Se tivesse mais elementos nas mãos, teria minha horta, enfim, tanta coisa, porque eu realmente tenho muita capacidade, pela graça de Deus e as oportunidades que Ele me deu na vida, e eu soube aproveitar. Mas eu, como já adiantei nesta introdução, eu não sou das pessoas que bloqueiam, que se apartam porque acham que o outro não merece sua amizade. Não, pelo contrário, sempre fui da tese de que se eu sou melhor, eu não posso me retirar da vida das pessoas. Eu devo ficar com eles, com os ruins que seriam para mim, deveria ficar com eles para poder ajudá-los. Porque se eu vendo e sabendo de que essa pessoa precisa ajuda e me aparto dela porque ela é ruim, então eu estou demonstrando ser pior que ela. Agora, se eu fico, eu tenho paciência e tenho amor, tenho atitude de perdão, de compreensão para ajudar essa pessoa a sair dessa situação, então eu creio que é o mínimo que uma pessoa deve fazer se tem um bom DNA. É assim que eu creio, assim eu vivo e assim eu trabalho. Tenho muitíssimos casos na minha vida, como cidadão, como vizinho, como pastor, como jornalista, como escritor. Pelas várias profissões que eu tenho, eu tive diferentes tipos de relacionamento com as pessoas e aprendi muito com as pessoas. E sou muito agradecido com quem me ensinou alguma coisa na vida e também com Deus que me proporcionou os meios para ajudar e abraçar e ser solidário das pessoas em situações adversas e estar em diferentes ambientes e situações que não é qualquer um que tem essa, digamos assim, entre aspas, sorte. Eu tive tudo isso na minha vida, inclusive situações traumáticas e problemáticas que não me pertencem, não tem nada a ver com minha vida. Mas eu enfrentei e Deus tem me dado sabedoria, e eu tenho estudado, investigado para saber as leis, os meus direitos, tenho me movido por mim mesmo e por outros, e é por isso que eu agora quero ajudar as pessoas que querem seguir meus trabalhos. Com certeza ninguém vai ser defraudada, nenhuma pessoa vai ser defraudada, a menos que tenha uma expectativa equivocada acerca de minha pessoa. Tendo uma expectativa equivocada, naturalmente, não vai encontrar em mim aquilo que esperavam de mim. E vou dar um exemplo. Eu sou apóstolo e tem muitas pessoas que me convidam para a sua igreja num conceito de apóstolo equivocado. E como eles têm um conceito equivocado de que é ser apóstolo de Cristo, então eles esperam que eu chegue lá profetizando, prometendo, convertendo água em vinho, fazendo tantos milagres, e eu não faço nada disso. Eu deixo Deus agir, eu só sou fiel à palavra de Deus que está escrita, sou fiel a essa palavra, procuro ser autêntico em tudo, não mentir nada, não fazer nada puxando para o meu lado, para o meu benefício, nada disso, nada egoísta, nada desonesto, e vou embora. E eu deixo que Deus haja na vida das pessoas como Ele quer. E tenho visto milhares de milagres nas igrejas por onde eu passei, sem eu necessitar colocar a mão sobre as pessoas, nem fazer nada mágico para conquistar o interesse e o apreço das pessoas. Não. Então, esse é um exemplo. Quando as pessoas têm uma expectativa equivocada, naturalmente vão ser defraudados. Tem lugares que eu sei que perderam todo o entusiasmo comigo, porque eles têm um conceito equivocado do apóstolo, ou seja, o que eles conhecem é uma narrativa bíblica
mal interpretada por eles e também os falsos apóstolos dos dias de hoje. Então eles esperam que eu seja um igual que eles, mas eu não posso ser igual aos falsos, nem de acordo ao entendimento das pessoas, de acordo ao que eles leem na Bíblia e segundo como eles interpretam. Senão que eu devo ser autêntico na luz de Deus, como Deus me ungiu e me capacitou e como ele me mandou fazer o trabalho, é assim que eu quero me mover. Mas agora, saindo um pouquinho do lado espiritual e religioso, não vá pensar que eu sou um religioso, como dizem em português, tem uma palavra muito interessante que quero vir para a minha mente. Eu não sou brasileiro, por isso tem vezes que eu esqueço. Encardido, dizem comumente por aí. Eu não sou um religioso encardido, não. Desde criança eu sou revolucionário. Eu sou contra tudo que é religião. E sou a favor da vida. Da vida. Onde há vida, não precisa haver religião. Porque a vida substitui a religião amplamente. E isso move com toda a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. Estou compartilhando com vocês estas coisas porque eu sei que é importante que você me conheça e saiba o quanto eu posso ajudar a cada um de vocês. Mas tem que ser pelo caminho correto. Nada de interesse, nada de trapaça de nenhum lado, nada de desonestidade, porque se você vem procurar minha ajuda com astúcias para ver se eu posso manifestar uma emoção equivocada, uma atitude errada, uma palavra fora da Bíblia, e você quer me perseguir, não vai me encontrar. Mas se você vem a mim para encontrar a palavra de Deus, o amor de Deus, o abraço de Deus, tudo que é bom que Deus tem para cada um de nós, com certeza vai encontrar. A primeira coisa que eu quero mencionar depois desta introdução é que tenho lido há muitos anos atrás, eu não lembro onde, eu sei que entendi aquilo e guardei essa ideia, que dizia assim, que o nosso eu está composto por tudo o que mais amamos. Por exemplo, eu amo minha esposa, estou falando de maneira geral. Eu amo meus filhos, eu amo a casa que eu tenho, eu amo o carro que eu tenho, eu amo todas essas coisas, esses pertences próprios. Eu amo as pessoas mais próximas a mim. Pode ser amigos também, íntimos amigos. Pode ser um grupo de pertencimento ou um grupo de referência apenas. E eu ter esse grupo onde eu me encontro muito bem e sou bênção para as pessoas. Então eu amo a todos esses e dou a vida por esse grupo de pertencimento ou de referência. E as coisas materiais e simbólicas, como diplomas e livros e tantas outras coisas, que eu possa ter, eu amo por sobretudo na vida. Eu dou a vida por essas coisas. Eu vou cuidar dessas coisas e essas pessoas. Por quê? Porque esse é o meu eu. Quando eu li isso, fiquei impactado e entendi que temos um eu egoísta, que é o eu de nossa alma caída no pecado. Mas temos um eu expansivo, que se expande para mais pessoas e para mais coisas, que aparentemente é um eu mais generoso. Mesmo assim pode ser um eu equivocado, porque o eu sarado completamente não se baseia na alma caída, que é mente, vontade e emoções, senão que se baseia no espírito humano que está dentro de nós, que é o único elemento que tem contato com Deus e que se relaciona com Deus, com o infinito, com o eterno, e pode conter Deus dentro de nós. É muito interessante entender estas coisas. Quando o meu eu está depositado, está centrado, está enraizado no meu espírito,
Então eu tenho um eu sarado que posso ajudar a outros. Mas o meu eu edificado na minha alma não é confiável. Então, ao falar do meu eu não sei que juízo você vai fazer a respeito de mim. Talvez neste começo de autobiografia, você tenha um conceito de mim. E quando termine de falar na gravação, você tenha outro conceito. Oxalá seja assim e para melhor. Porque isso vai ser bênção para você e é bênção para mim também. Porque com certeza você vai compartilhar este vídeo com outros também, para que me conheçam e saibam onde há no Brasil ou na Argentina, porque sou argentino. Quando estou lá, em qualquer outro país de fala espanhola, eu posso estar. Então, que você possa recomendar meu trabalho, minha vida. Mas eu creio que o meu eu realmente é um eu centrado no espírito humano que Deus tem me dado. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza e estou seguro e ajo dessa maneira constantemente. Então, eu vou dizer sinteticamente qual é o meu eu. Meu eu é a minha vida, a minha esposa. Hoje não tenho esposa porque faleceu. A minha esposa, os meus filhos, tenho 3 filhos homens, os meus mais íntimos amigos, mas tem ainda alguém mais que é parte do meu eu, Deus. Quando chego aqui neste ponto de Deus, eu faço um segundo de silêncio para você engolir tudo isto, assimilar tudo isto que eu estou falando e abrir seu coração para entender o seguinte: eu não julgo o Deus seu. Eu não julgo pelo Deus que você diz que tem. Eu não me oponho a nenhum Deus, porque eu leio nas Sagradas Escrituras e entendo por ela que quem não for o verdadeiro Deus não é nada. Não é nada. Mas eu respeito. Se você é espírita, não sei qual é seu Deus, eu respeito. Se você é judeu, você vai dizer que o único Deus é Jeová. Eu também digo que é o único Deus, Jeová. Porém, eu creio num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mesmo Deus judeu, porém eu chamo Deus judeu cristão. Talvez você tenha outro Deus. O ateu tem um Deus conceitual, de conceito, de crença, de especificações a respeito da negação da existência de Deus, que termina sendo o Deus dele. Mas também tem outras pessoas que têm outros deuses. Eu respeito. E eu quero que você entenda o seguinte, que quando eu disse que Deus é parte do meu eu, estou falando do Deus judaico-cristão. Se coincide com o seu Deus, me alegro que você possa me acompanhar até o final, me crendo em tudo que eu vou falar. Mas se não coincide com o seu Deus, eu continuo respeitando você e eu gostaria que você sempre me respeite. Porque eu, tendo o Deus que eu tenho, eu não sou de contenda. Nunca. Não sou de discussão, nunca. O apóstolo Paulo, em determinada ocasião, quando escreveu ao seu discípulo Timóteo, ele disse que há pessoas enfermas com a enfermidade da contenda. Realmente, o cristianismo está cheio de gente doente de contenda. Eu fujo da contenda. Não porque não tenha argumentos para discutir com as pessoas, senão porque contenda e discussão não adianta para ninguém. Não faz bem para ninguém. Faz bem só para o eu da alma, o egoísmo, a soberba. A pessoa ganha uma briga de palavras, de conceitos e fica feliz achando-se maior e melhor que as outras pessoas. E eu não quero isso para a minha vida.
Eu não ensino isso, eu não emito isso, não transmito isso, não infundo isso nos meus mentoreados, meus discípulos, meus filhos, nunca. Porque eu creio que quem tem a verdade não precisa discutir. Isso eu tenho muito enraizado em mim. Mas que fique esta apresentação. Eu tenho um Deus expandido, mas com raízes no meu espírito. E, portanto, eu tenho Deus. O Deus verdadeiro, para mim, é o Deus verdadeiro. Eu quero ajudar aos pais e aos mentores e àqueles que cuidam anciões, que fazem curatela, e os que cuidam crianças, que fazem tutela. Eu quero me dirigir a todos vocês que têm alguém a cargo para cuidar, para amar, para ajudar, para orientar, para guiar, para medicar, para socorrer, que vocês têm certa autoridade sobre outra pessoa, maiormente pais, pastores, padres também, que têm pessoas debaixo da sua autoridade. A vocês eu estou falando e estou me dirigindo, porque todo o meu trabalho neste ministério vai estar dirigido a ajudar a esse tipo de pessoa. Quando eu nasci, antes de nascer, minha mãe soube por revelação divina que ela tinha esquecido o dia do nascimento, ou aproximado pelo menos. Ela perdeu as contas naquela época, imagina, 70 anos atrás. Então ela pediu a Deus uma revelação e Deus revelou a ela um calendário tudo iluminado ao redor do dia 6 de agosto. Tudo iluminado, e abaixo a palavra pastor. Ela entendeu que eu nasceria esse dia e que eu seria pastor. De fato, eu sou pastor. Toda a minha vida, desde os 18 anos que fui para o primeiro seminário teológico. Desde então, eu exerço o pastorado e o apostolado. Lembro que no ano 72, eu saí como uma bomba do seminário. Estava incendiado com a visão de igreja e a visão de cristão que estavam me passando o diretor do seminário e o pastor João Carlos Ortiz da Argentina, muito famoso mundialmente. Os católicos o conhecem muitíssimo a ele, e também os presbiterianos, os batistas, os pentecostais. Ele foi famoso no mundo inteiro. Faleceu há pouco tempo, com 87 anos, eu acredito, não estou bem lembrado. Faleceu agora, faz um mês atrás, mais ou menos. Ele partiu com o Senhor. Então, eu ali, estando ali, eu fui impulsionado a sair, a passar a transmitir esta visão genuína da igreja e de palavra de Deus e de vida cristã para muita gente. Eu fui bater na porta dos pastores de todas as denominações da cidade capital onde eu morava. Eu fui para a igreja católica também, procurei o padre maior de todos lá para falar com ele, sentei com ele. Fui para o congresso do estado, fui e me reuni com 13 ou 14 legisladores. Foi uma roda muito grande onde eu ali sentei, e eles disseram: o que você quer? Eu disse: eu venho aqui porque quero falar de Deus para vocês, e da igreja e da vida cristã, e desmitificar todos os conceitos que possa haver em vocês a respeito destas coisas. E enfrentava e falava de Deus, e ia aqui, ia lá, em muitos lugares, por todos os lados, falando a verdade que eu estava descobrindo naquele tempo. Realmente eu fui um pastor nato, sem que ninguém fizesse nenhum tipo de cerimônia para dizer: agora ele é pastor. Desde então eu comecei a ser pastor. Muito antes de formação teológica, muito antes de ordenação para pastorear um rebanho, uma congregação, eu cheguei a pastorear 2 igrejas em 2 cidades simultaneamente. Estava lá e estava aqui constantemente, atendendo, cuidando, ajudando e assim por diante, porque realmente eu nasci para pastor e para ser um apóstolo de Cristo. No ano 72,
eu já estava exercendo um apostolado e começavam a me chamar apóstolo do jeito que eu me conduzia, como eu falava com as pessoas, como eu me metia em diferentes ambientes, com coragem e levava a palavra de Deus, sem nenhuma violência, sem nenhuma discussão. Pessoas que viram que eu me metia nos grupos de drogados, nos grupos de pessoas em pecado, me viram também acompanhando terroristas, caminhando com eles, indo para as casas deles, onde me abriam as portas e me mostravam cheias as casas deles de armas de guerra, e eu estava lá, estava no outro lado, em muitos lugares, e se surpreendiam porque eu podia fazer isso. Eu sabia que eu estava fazendo isso porque eu tinha uma missão de Deus. Eu não inventava essas coisas. A própria missão era como um motor dentro de mim que me levava a agir e ajudar as pessoas. E assim por diante. Assim aprendi a ler com minha mãe desde os 6 anos de idade. Eu era muito doente. Nasci doente. Sumamente doente. Minha mãe chorava, contava ela para mim. Chorava porque tinha medo que eu morresse de tão pele e ossos. E muito doente, muito sofrendo muitas coisas que não havia médico que alcançasse para resolver o meu problema. Então eu perguntei, mãe, que são essas figuras que ela olhava num livro? E ela me disse, essas são letras. E foi aí que eu comecei a aprender a ler na Bíblia, com 6 anos de idade. E fui à escola com 8 anos de idade porque estava muito doente. Repeti um ano e continuei estudando. Segui para frente. Quando cheguei na última série da primária, éramos 2 alunos, os candidatos para ser porta-bandeira. Era eu, mais outro menino de sobrenome Inda. E ele brigava pela bandeira. Ele fazia trapaça. Ele fazia de tudo para ficar ele com a bandeira. E muitas vezes eu cedia a bandeira. Cheguei a tirar de mim a bandeira e dizer, você está brigando pela bandeira? Toma aqui, leve você então. E com a idade de 13 para 14 anos já praticamente. E os professores se admiravam o meu desprendimento, minha vontade de me desprender dos meus próprios direitos. E aquele menino me questionava e queria a bandeira, e eu passava para ele. Mas muitas vezes era o abandeirado, o que levava a bandeira no último ciclo da primária, que eu saí com 14 anos de lá. No segundo grau, eu lutei muitíssimo ainda por causa de doenças. Começava o segundo grau e parava, e abandonava. Começava de novo e abandonava. Eu cheguei a seguir o segundo grau já homem. E já era, não lembro bem, ao redor de 25 anos eu voltei quando recém pude terminar o segundo grau. E segui em frente. Chegou um dia, já casado, com 22 anos que casei, chegou um dia que quando 3 anos depois, ou seja, com 25 anos eu, tinha o primeiro filho. E depois, 4 anos mais, ou seja, eu com 29 anos, tivemos o segundo filho. Nos dias em que nasceu o segundo filho, começou a Guerra das Malvinas. E eu tinha acabado de ser contratado, empregado na redação do diário ou jornal Época, da capital daquele estado. E eu fui o primeiro que recebi a notícia de que a Argentina estava invadindo as Malvinas para recuperá-la. Eu recebi a notícia pelas teletipos, as maquinárias ali, e era eu que decidia que notícia colocar no jornal e qual não. E foi uma bomba aquilo dentro da redação do jornal, quando eu gritei, disse, a Argentina entrou nas Malvinas, estamos recuperando as Malvinas. E lá em casa estava nascendo meu segundo filho. E eu fui fiel ao meu trabalho.
fui fiel a minha esposa, fui fiel no cuidado do filho e continuei em frente com doenças. O primeiro mês de jornalista no jornal, eles não me deram nenhum passe de transporte, não me deram dinheiro por adiantado. Um mês inteiro eu caminhava 6 quilômetros para ir ao meu trabalho, todos os dias. 4 da tarde tinha que estar no meu trabalho. 8 da noite deixava o meu trabalho e voltava praticamente meia-noite caminhando até a minha casa num bairro ruim. Tudo isso na minha vida praticamente de jovem, crendo que havia dentro de mim uma missão e que eu não podia abrir mão dessa missão, que não era somente ser pastor, era muito mais. Era ser pastor buscando a excelência e buscando ter todos os estudos possíveis, todas as formações possíveis para poder ajudar os meus conservos, meus colegas, meus irmãos em Cristo. E assim fui estudando no terciário várias carreiras para me formar e ajudar as pessoas das igrejas a ser melhores, porque eu entendia que nós como cristãos devíamos ser melhores que os não cristãos. E isso me levou a ter muito lucro espiritual, porque apesar das minhas dificuldades físicas e econômicas, eu estava vencendo, porque tinha certeza da minha missão e também certeza de que eu tinha um destino marcado por Deus e que eu não podia me desviar desse destino e que eu tinha que seguir esse destino com meu esforço, com a minha dedicação. Não tinha tempo para pecar, não tinha tempo para olhar o mundo e ver que o mundo me oferecia para mim. Por quê? Porque estava focado naquilo que Deus tinha estabelecido para a minha vida. E era muito feliz, desde muito jovem, muito criança até, e jovem, logo adulto, segui feliz até o dia de hoje. Já casado com 3 filhos, ou 2, bem não lembro, mas tivemos 3 filhos, sim. Eu fui para uma associação de escritores que se chama ALEA, Amigo de las Letras y las Artes, em Presidência Roque Sáenz Peña Chaco, na Argentina. Me filiei a ALEA e chegamos a ter ensaio de comédias. E eu era um protagonista principal em uma das comédias. E eu estava estudando e praticando e me preparando em comédias, em obras de arte de movimento. Agora não me vem a palavra, a arte cinética e talvez outra cinética também poderia ser, porque às vezes eu confundo espanhol com português. E eu queria trabalhar nisso e gostava. E estando lá, eu amava loucamente minha mulher. Eu amava muito mesmo, de dar minha vida por ela. Toda coisa errada que ela fazia, eu ocultava. Eu tapava ela, eu encobria para que ninguém a julgasse e condenasse. E quando me apertavam para saber como foi aquilo, eu dizia, fui eu. E eu levava a carga dela, todas as vezes que ela se equivocava em algo. Até o último suspiro dela, que partiu com o Senhor. Mas naquele grupo, eu fiquei namorado de uma das minhas companheiras. Estava perdidamente namorado. O que eu fiz? Eu terminei de dizer para vocês que eu tinha muito em claro o meu destino. Continuei tendo em claro o meu destino. Eu estava louco, mas eu sabia que eu não podia dar um beijo sem sofrer no meu coração a traição, e eu não ia aguentar. E teria que confessar a minha esposa, porque assim fui e sou. Então chegou um momento que eu disse, não, eu vou sair daqui
antes que eu caia. E assim foi que eu me vi livre daquela menina que também já estava embalando. Mas nos vimos livres, totalmente. Continuei membro da alea, mas renunciei ao meu protagonismo dentro daquela peça de comédia. Mais adiante, muitas meninas me procuravam. E muitas estavam namoradas de mim. E eu não. Eu chegava a saber, às vezes, em uma maneira bem imprópria. Como num caso que numa grande convenção da igreja, onde havia centenares de pessoas, o pátio da igreja cheio de gente, mesas compridas, carne assada de monte para uma festa. E ali aparece uma gritando desde longe, me abraçando de longe, dizendo: Tito! Não esperava me ver ali. Eu também não esperava ver ela ali. Mas eu não sabia quem era. E eu fico todo assustado, envergonhado, e eu digo: meu Deus, o que é isto? Eu não lembro quem ela é. Nunca tive relacionamento com ela. E assim por diante, muitos casos houveram na minha vida. Mas eu entendi desde muito jovem. Vou revelar um segundo segredo. Eu falei recém da certeza do destino, da missão e o destino que cada um de nós tem. Isso nunca faltou na minha vida até o dia de hoje. Tem coisas que não se conseguiram totalmente na minha vida. Tenho muitas batalhas ainda que livrar. Tenho muitas conquistas às quais chegar e que almejo chegar. E trabalho para chegar a elas, mas que ainda estou longe delas. Mas eu não perco a minha convicção e certeza da minha missão de vida e do meu destino. Mas agora vou revelar outro segredo. Quanto a isto da comédia, da alea, da minha associação com eles, minha participação ali nos trabalhos dessa associação, e também o relacionamento com meninas, o segundo princípio que eu tive em conta desde muito pequeno é dar a prioridade de tempo para cada coisa. Cada coisa tem a sua própria prioridade. E eu pensava, não é momento de eu namorar. Se eu namorar, vou querer casar. Se eu não quiser casar ou quiser casar e houver sexo, vai haver uma gravidez. E eu tenho que ser responsável. Portanto, não é momento de eu namorar. E assim colocava cada coisa na minha vida no seu próprio lugar. E me negava, por mais que me oferecessem em bandejas coisas. Eu dizia: não é momento ainda, portanto, eu não vou errar. Não vou me embarcar em algo fora de tempo, porque vai dar tudo errado e eu vou ferir alguma pessoa. E isso eu tinha muito em conta. Lembra, o meu eu foi compreendido desde muito jovem, um eu muito amplo. Portanto, eu nunca me vi isolado. Eu nunca me vi em uma forma puramente individualista, senão que eu sempre me vi parte de um todo, parte de uma comunidade, parte de um grupo de pertencimento. Portanto, eu me sentia responsável de todos os que compõem ou eram parte daquele grupo e procurava cuidá-los a eles como me cuidava a mim. Esse é um segundo princípio que eu vivi e continuo vivendo até o dia de hoje e nunca vou abandonar. Sempre olho a ver, isto merece que eu dedique tempo para ele? Até quando eu quero dormir. Sabem o que eu faço antes de dormir? Eu peço permissão a Deus. Eu digo: Deus, me dá permisso. Eu quero dormir. Eu quero deitar e dormir como tronco. Esquecer tudo.
não ficar aí com esse tormento cerebral aí de meia consciência, lembrando e juntando dados que estão guardados aí e criando comédias e peças teatrais aí na minha cabeça, fantasias e coisas horrorosas até, ou coisas que possam me enganar. Não quero nada disso. Senhor, me dá permisso, eu quero dormir. E até eu digo, eu quero dormir até as 5 da manhã, ou até as 6 da manhã. A hora que eu peço para acordar, ele me acorda. É automático isso. Isso funciona 100%. Por quê? Porque eu aprendi a respeitar o tempo de cada coisa. Quando a gente aprende a respeitar o tempo e faz as coisas no seu tempo, então tudo dá certo. Muitas vezes eu orei antes de ir para a cama e disse: Deus, me dá permissão de poder dormir 6 horas. Mas se o Senhor me acordar antes, eu não vou teimar com o Senhor, não vou brigar com o Senhor. E também não vou dar brecha ao pecado e ao diabo. Portanto, se o Senhor me acordar antes, eu vou entender que o Senhor quer que eu me levante. Eu vou abrir os olhos, vou agradecer pelas 4 horas que eu dormi, pelas 3 horas que eu dormi, o que for mínimo, menos do que eu esperava, e vou me levantar para orar e adorar e louvar a Deus e trabalhar desde muito cedo de madrugada. E assim faço quando realmente eu vejo que Ele não quer que eu durma às 6 horas como mínimo, que eu me regrei para mim próprio, para minha própria pessoa, e em muitos casos de 8 horas à meia-noite. É assim que eu aprendi sozinho e pratico isso e ensino para as pessoas. Porque quando respeitamos o tempo, tudo começa a dar certo. E tudo é provável de ser desenvolvido, aquilo que nós queremos desenvolver e da melhor maneira possível na nossa vida. A parte que eu vou contar agora, a maioria das pessoas no dia atual poderá, ao ouvir-me, não estar de acordo comigo, porque não sabem o que é bom viver, ter vivido aquele tempo que eu vivi, o tempo da minha adolescência, o tempo da minha juventude. Talvez alguém da minha idade e outros podem estar de acordo com minha posição, mas eu quero afirmar que tanto pela Bíblia, como pela cultura judaica e como pela tradição da maioria dos povos no mundo inteiro, haviam naquela época princípios de comportamento, de vida, de conduta, que fazem falta hoje e que pela carência desses princípios temos uma sociedade em guerra, em conflitos, com uma separação muito marcante, triste e lamentável entre pobres e ricos, muita gente desempregada, muita gente doente sem saber onde ir para ser curada. Enfim, tantos problemas humanos que se vivem nos dias de hoje e que tem muito a ver com aqueles princípios que vivíamos naquela época e que foram abandonados. Eu tinha um relacionamento com meu pai bastante ríspido, bastante difícil. E não que eu fosse rebelde, não, tudo pelo contrário. Todos os meus irmãos antes de mim, e incluso os varões menores que eu, que eram 2, um já faleceu, todos eles eram atrevidos com meu pai. Eu não. Pela graça de Deus, eu sempre fui uma pessoa temerosa e respeitosa. Eu sempre considerava ao meu pai a autoridade de Deus na minha vida. Mas ele era muito cruel comigo,
é injusto, embora ele era crente evangélico toda a vida praticamente, mas ele era injusto pelo fato de que ele queria evitar que eu fosse igual que os outros. E na marra, na vara, no castigo, porque ele sabia que eu tinha uma missão divina na terra. E ele não queria me ver me desviando para os caminhos tortos que os meus irmãos tinham escolhido, os nascidos antes que eu. Ele queria me evitar tudo isso, mas por um caminho bastante cruel. E eu sofri muito nas mãos dele. Mas eu sempre o amei e respeitei. Eu lembro que uma vez ele estava doente em cama e pergunto para minha mãe, eu tinha esposa ainda, pergunto para minha mãe, eu posso entrar saudar o pai? E ela disse, sim, filho, pode entrar. E eu chamei minha esposa e disse, vem cá, vamos visitá-lo. Entrei no quarto pedindo licença e perguntei como ele estava, dei um beijo nele, conversei com ele. Minha esposa também saudou bem a ele. Fiquemos os dois em pé do lado da cama dele. E depois de ouvi-lo um pouco, que eu gosto muito de ouvir, é um princípio de vida que nos leva ao sucesso, saber ouvir. Não ficar nervoso se alguém fala algo que pode ser até injusto ou uma ferida na gente. Não importa. Aguentemos, sejamos pacientes, ouçamos até o final quando os outros querem falar. Isso nos salvará de muita desgraça e nos dignificará na vida, com certeza. Então eu estava ouvindo ele e de repente eu digo, pai, eu gostaria de fazer uma oração pelo Senhor. E ele disse, pode orar tudo o que quiser, que tua oração não passa deste telhado. Ele era brasileiro, minha mãe também. Eles moravam na Argentina e tiveram 13 filhos argentinos. E assim ele me respondeu em português. Se fez um nó na minha garganta, eu não tive força para falar. Eu nem olhei para minha esposa. Fiquei meio que amarrotado ali, do lado dela, humilhado, com um nó na garganta. E de repente eu disse para ele, eu vou orar. E orei por ele. Ele era muito cruel. Mas ele tinha me ofendido tantas vezes. E eu soube perdoar todas as vezes que ele me ofendia, eu perdoava. E Deus me usou a mim para a partida dele desta vida humana. 14 dias em coma, ele tinha se despedido de todos os filhos, menos de mim, que eu estava no Brasil. Me chamaram de urgência, fui lá, e chego, e quando eu oro por ele, ele sai do coma automaticamente. E ele abria os olhos pouco, meio por baixo assim, e eu digo, pai, o senhor sabe quem sou eu? Ele me falou baixinho, sim, tu é o Tito. Foi muito emocionante aquilo. E eu ajudei meu pai a partir em paz, comigo e com todos, e com Deus. Também passei 33 anos e meio casado e contabilizei, fazendo um cálculo aproximado, eu conseguia pedir perdão facilmente uma vez por semana durante 33 anos e meio a minha esposa. Porque nunca a conformava. Sempre para ela estava tudo mal, tudo errado. Ela era insatisfeita por completo.
e sempre reclamando. E eu, no mínimo, uma vez por semana pedia perdão, me corrigia e fazia as coisas como ela queria. Mas em 33 anos e meio, por terceira vez eu digo, eu contei quantas vezes ela me pediu perdão. 4 vezes. Marcantes na minha vida. Muito marcantes. Me marcaram mesmo. Porque era raríssimo que ela fizesse isso. Meu filho do meio precisava se diplomar, se formar como psicólogo. Eu ajudei ele. Meu filho mais velho tinha vários namoros e eu ajudava em cada caso, sem me meter com violência, com atrevimento, senão com sutileza, inteligência, sabedoria, astúcia, para chegar até o coração dele e ajudar a que ele escolhesse aquela mulher que seria sua esposa e não se enganasse com as mulheres daquele tempo que tanto tentaram enganar a ele e arrastá-lo para a vida pecaminosa delas. Todos os casos que ele viveu foram assim e eu ajudei a que ele fosse salvo de todos eles. Meu filho do meio, eu lembro que ele tinha um grupinho de amigos numa cidade onde nós morávamos. E depois do culto na igreja, ele sempre nos acompanhava, ele sempre estava conosco, muito obediente, extraordinariamente obediente. Eu louvo esse meu filho do meio porque realmente ele se pareceu muito a mim na conduta para com seu pai. E ele sempre estava comigo, obedecendo em tudo. Mas depois do culto, ele ficava com aquele grupinho de rapazes, amigos, frente à nossa casa. Então, imagina, estar na porta de casa, eu, pai, não ia ser um legalista, um rígido e querer separar ele do grupo. Ele queria estar ali. Uma vez eu aconselhei ele que se cuidasse e ele me deu uma resposta tão contundente que eu não tive como desanimá-lo com respeito a esse grupo de amigos. Ele disse: pai, se eu não estou com eles, quem prega o evangelho para eles? Foi interessante a resposta dele. E eu curvei a cabeça e disse: filho, mas te cuida. Chegou um dia, Deus me disse até o dia que devia fazer aquilo que eu fiz. E houveram irmãos da igreja que se revoltaram comigo na maneira que eu agi com esse filho, porque acharam que estava errado. Mas não sabiam que Deus tinha me orientado a agir dessa maneira. E chegou aquele dia, indicado por Deus, eu disse: filho, antes desse dia, uma semana antes, disse: filho, tu está correndo risco nesta cidade. Por que tu não liga para teu primo lá em Buenos Aires, que tanto te convida de ir a morar com ele lá, e fala para ele que tu está indo, e vai lá, fica com ele, trabalha em Buenos Aires, tu vai se livrar de um mal aqui, que está correndo perigo. E ele foi juntar vidro das tampinhas das garrafas de vidro, as tampinhas, viu? E o próprio vidro, ele pegava as tampinhas, tinha que um som que deu o patrão dele para fazer isso, ele tinha que limpar a tampinha, todo o vidro das tampinhas tinha que juntar numa sacola, e os vidros quebrados, tudo que é vidro, de tudo que é lixo que houvesse na rua, ele fazia esse trabalho. E eu não sabia, de repente eu vejo ele fazendo isso e eu digo: mas filho, tu pegou esse trabalho para quê? E ele disse: eu estou juntando dinheiro para ir a Buenos Aires. E ele chegou a hora, o dia que Deus disse que ia acontecer algo traumático na nossa vida, que nos ia marcar de por vida, a ele e a todos nós. Esse dia
ele já tinha comprado com o seu dinheiro a passagem para ir a Buenos Aires a viver lá e trabalhar lá. E chegou o dia, ele foi. E aquela noite, um menino do grupo de amigos dele se enforcou. Foi uma situação muito triste. Se enforcou numa casa do lado da nossa. Cedo de manhã eu saio, vou para o pátio e me assusto vendo o menino pendurado de uma corda. Meu pátio, tudo, e o pátio do vizinho, tudo se encheu de policiais e de legistas, da polícia legal, ou não lembro bem como se chama, criminal e legal, algo assim. Estavam todos lá e sepultaram aquele menino. O dia que ele viajou, ele saiu 8:30 da noite de viagem a Buenos Aires e meia-noite aquele menino se enforcou. E isso me marcou muito, porque realmente, se queremos ser bons pais, se queremos ser bons cuidadores de idosos, curatela, não? Se queremos exercer a tutela de cuidar crianças, se queremos fazer discípulos e ter discípulos na vida da igreja, se queremos ser bons mestres ou professores com alunos ao nosso cargo, que dependem de nós, se queremos ser bons pastores e padres, nós precisamos ter uma sintonia muito afinada com Deus. Deus tem que ser parte de nosso eu. Nenhum pai, nenhum tutor, nenhum mentor, ninguém que tenha pessoas a cargo será excelente se não tem Deus no coração. Isto é muito importante, descobrir e aprender e pôr em prática. O meu filho caçula, eu contei e registrei, porque é bom de não esquecer, ele passou, pelo menos que eu lembre, 5 vezes pelo Vale da Morte. 5 vezes. E Deus o livrou. Assim como livrou ao do meio também em um episódio, em um evento muito traumático que provavelmente a morte estava esperando por ele. E Deus me levou a guiar a esposa e ao filho mais velho para socorrermos aquele filho do meio. E agora estava acontecendo com o caçula 5 vezes. E as 5 vezes ele saiu ileso. Bom, não tão ileso, sem defeito, sem acidente, sem ferida. Não, não é tanto isso que eu quero dizer. Quero dizer que ele saiu livre da morte. E continua vivendo excelentemente aos olhos de Deus. Trabalhador, estudante, e aí está na brecha, pronto para ajudar a multidões. O nome dele significa que ele será ajudante do sacerdote. E ele me tomou como o sacerdote da família e diz: eu quero ser teu ajudante em tudo. E é uma bênção. Minha esposa, 3 vezes ela fugia de casa dizendo que nunca mais voltava para casa. E eu ficava com as lágrimas, olhando-a que ela ia embora. Mas eu sabia que ela não ia cumprir. Não, porque ela tinha Deus no coração. Só que tinha um caráter muito forte. Ucraniana, filha de pai russo, russo-ucraniano, e de mãe polonesa. Todas as famílias deles, poloneses, ucranianos e russos. Eu convivi com esse povo 33 anos e meio. E não é um povo fácil. Não é. Que Rússia esteja em briga ou em guerra com a Ucrânia
Os dois são poderosos, rancorosos e fortes para a guerra, para a batalha e não ceder nem voltar para trás. É um povo muito duro, inflexível e determinado. Tem muitas coisas boas. Se eu tivesse que escolher entre a cultura deles e a minha, que é crioula e também misturada com vasco francês e libanês, eu escolho a ucraniana russa, porque eles têm muitas coisas boas, muitíssimas. Nos meus ministérios houveram lutas de todo tipo. E eu me jurei, permitam-me a expressão, a mim mesmo, que nunca pecaria contra uma mulher, qualquer seja, muito mais a esposa, ou muito menos no caso da esposa. Eu me jurei que jamais pecaria contra uma mulher. Segundo, eu me jurei que jamais vou me orgulhar dos meus títulos e do dinheiro, achando que eu cheguei lá em cima e que já não preciso mais de ninguém nem de Deus. Nunca cheguei lá, mas cheguei num patamar de estabilidade e de exemplo de vida e de poder ajudar a multidões, como eu tenho feito até o dia de hoje. E graças a Deus eu nunca me atribuí a mim mesmo os méritos, os dons, a capacidade, o poder e a faculdade que eu tenho para resolver problemas seríssimos das pessoas, no âmbito espiritual e psicológico, com estudos e sem estudos. Nas áreas que eu não estudei também funcionam ministerialmente. E a terceira coisa que eu me jurei, além de não tocar mulher, não ferir mulher, não fazer algum mal a uma mulher, e também de não me orgulhar por nada, era jamais dividir uma igreja. Portanto, houve um caso aqui no Brasil, em Londrina, Paraná, e me acusaram de dividir a igreja. Podem falar tudo o que quiserem contra mim a vida toda, até quando eu já não viva mais nesta terra. Enquanto eu viver, eu não vou me preocupar que falem mal de mim, porque eu sei o pacto que eu tenho com Deus e comigo mesmo. Eu disse, nunca vou dividir uma igreja, e nunca dividi nenhuma igreja mesmo. O único que eu faço, a única coisa que eu faço é defender os meus mínimos e elementares direitos. Isso sim, o que é meu eu defendo. Muitas vezes eu deixo que o inimigo leve o que não é dele e é meu, porque estou sempre disposto a perder em prol da paz. Mas, no fundo, e até onde eu possa, eu vou defender o que é meu. Principalmente porque o meu eu não sou só eu. A esposa, os filhos, as noras que eu tenho, maravilhosas noras, duas, uma na Argentina, outra aqui no Brasil. Os netinhos que eu tenho, que são lindíssimos, todos do Senhor Jesus. Eles não são religiosos, todos são de Deus, mais nada. Eles podem estar hoje numa denominação, amanhã noutra, não importa. Porque eles seguem a Deus, não ao homem. Essa é a família que Deus me deu, que me dá satisfação, alegria e paz, e certeza e segurança. Que não vão cair num vício, num pecado grave, nem fazer mal, nem ir preso, nem nada pelo estilo. Sabendo que meu eu é expandido e é alicerçado no meu espírito, onde mora Deus, eu respeito esses três princípios na minha vida e aconselho a todo mundo a terem esses três objetivos na vida. Claro, a maioria dos homens já violaram
o segundo que eu mencionei, ou melhor, o primeiro, de respeitar as mulheres. A maioria já violou esse princípio. Mas nunca é tarde para voltar a Deus e dizer: Deus, me perdoa por tudo que eu tenho danificado ou prejudicado as mulheres. Uma vez, eu chego num correio muito antigo, edifício de correio, muito antigo. E me atendeu, não havia ninguém, havia uma menina atendendo ali, somente. E aquela menina me atendeu tão bem e me deu lado, eu fiquei namorado dela. Foram dias e dias que eu não dormia pensando nela. Mas um dia eu decidi orar a Deus e dizer: Deus, o que está me acontecendo? Eu sou casado e está me acontecendo isto. E como eu enfrento este problema? E naquela noite eu sonhei, eu gosto muito de passarinhos. Sou louco por passarinhos e flores. E aquela noite eu sonhei um passarinho totalmente amarelo, coisa linda. Limpinho, maravilhoso, todo amarelo. Mas o rabinho dele era compridíssimo. E na ponta do rabinho era a boca de uma cobra. Na ponta de fora, digamos, era a boca de uma cobra que se abria. E eu acordo naquela noite que eu pedi socorro a Deus, e Deus falou comigo e me disse: você está em perigo. Aí eu nunca mais voltei àquele correio, matei aquele desejo carnal que ia me trair, ia trair a minha esposa, ia prejudicar os meus filhos, ia arruinar a minha vida de vez. Temos que ter princípios de vida, não religiosos, senão princípios de vida, que é o mais importante. E sabermos nos cuidar, Em muitos outros ministérios de igrejas, eu tive problemas de conflitos entre os irmãos e de politicagem para me derrubar ou me tirar do pastorado. Em todos eu agi bem. No último, talvez eu tenha agido errado, porque no último eu já não me importei mais de ficar sem nada na rua. E eu disse: podem tirar eu daqui. E de fato íamos ficar na rua, eu com minha família. Mas Deus é tão bom e fiel com aqueles que têm princípios de vida e respeitam os seus próprios princípios, que naquele dia bateu palmas um homem desconhecido na minha casa e pagou o aluguel por 3 meses, sem me conhecer, de uma casa que eu tinha em vista. E ali conseguimos, no dia que eu devia entregar a casa pastoral, eu entreguei e saí dali e fui morar com a mudança nossa, com toda a família, e não ficamos na rua. Deus defende aos que têm princípio de vida, não religião. Quando a religião você procura cumprir à risca e não funciona, saiba que é porque é religião. Mas se você tem algo que procura cumprir à risca e funciona, então é princípio de vida. É fácil de distinguir. Você propriamente pode se examinar e vai ver no seu comportamento e na sua vida como vai funcionar aquilo. Como eu dizia, eu sempre estava disposto a não perder meus direitos. Segundo livro de Samuel na Bíblia, capítulo 23, versículo 11 e 12, fala de um valente de Davi chamado Sema. Os filisteus estavam matando, estava como na guerra Ucrânia-Rússia neste momento. Os filisteus estavam matando todas as pessoas que passavam na frente e que eram judeus. Eles estavam matando e avançando e conquistando o terreno dos judeus para eles.
e Sema ficou em pé, armado, no meio de seu terreno, do seu campo, de lentilha, e desafiou os inimigos. Ele desafiou com sua espada e disse: aqui neste terreno vocês não pisam. E defendeu seus direitos. E matou a muitíssima gente que quiseram abusar desse terreno e dele. Esse exemplo cruel, que não tem nada a ver com o tipo de guerra espiritual que eu tenho vivido durante toda a minha vida até o dia de hoje, foi para mim um exemplo de que o que é direito da gente, podemos defendê-lo. Temos que saber como defender. Não vale mais esse sistema, porque os judeus matavam naquele tempo porque havia um propósito de Deus, que Deus permitia isso, porque Deus estava esperando o tempo determinado por Ele, para Ele usar uma virgem e por meio dessa virgem se encarnar na terra. E por isso, como Ele tinha se estabelecido já o plano de que essa virgem devia ser uma judaica, Ele cuidou desse povo judeu e deu todas as possibilidades deles se defenderem e se cuidarem, se protegerem, prosperarem e ter os seus direitos nas suas mãos até esse dia. Depois desse dia é outra história, mas tinha esse propósito. Mas no caso nosso hoje, não precisamos usar armas de ferro, senão que temos as armas espirituais. O princípio aqui é defender o nosso direito. Defender o nosso direito. E quando estamos dentro de um direito legítimo, temos toda a razão de ser intoleráveis, invioláveis, impenetráveis e defender o que é nosso. Certa vez, o meu caçula teve um acidente e houve um juízo e ele tinha que cobrar aquele dinheiro. E ele pediu minha ajuda, eu acompanhei ele em tudo e deu tudo certo. Só que quando eu assinei um papel, voltamos os dois de trem em Buenos Aires, e quando eu estava viajando do lado dele no trem, vou lendo o papel e de repente eu encontro uma cláusula do contrato que fizemos com os advogados e me agarrei a cabeça e disse: meu Deus, estes advogados colocaram esta cláusula e eles vão se agarrar nisso e não vão não vão nos pagar esse dinheiro. Eu fiquei tão mal, mas tão mal, que foi a única vez na minha vida que eu olhei pela janela do trem e tive vontade de me jogar e me suicidar. Porque eu disse: meu Deus, meu filho tanto queria minha ajuda, meu apoio, e agora eu vim e assinei o fracasso dele, e ele não vai receber o seu dinheiro. Fiquei muito mal, mas Deus me guiou, me livrou. Chegamos em casa, aquela noite Deus falou comigo, de uma maneira extraordinária. E ao outro dia fomos ao lugar que tínhamos que receber e recebemos o dinheiro sem nenhum problema. Por quê? Porque Deus defende aqueles que lutam pelos seus direitos, não egoístamente, senão por amor a seu eu sarado, seu eu expandido com Deus dentro. Deus defende essas pessoas. Eu fui fazer o serviço militar e fui um caso excepcional no serviço militar. Lembro-me que um dos chefes chamou para fazer uma oração antes de os soldados deitar a dormir. E eu passei lá na frente, junto com o tenente primeiro que estava chefiando a companhia naquela hora,
que ele chamou para fazer a oração, ele sendo um extremo católico, ele me chamou a mim e eu fiz a oração por todos. E cada missa de domingo, na capela do regimento, ele pedia para o padre um lugarzinho para que eu fizesse uma oração no meu jeito evangélico. Toda essa honra e muitas outras honras que me deram no exército e depois, na hora de eu sair de baixa, aos 6 meses e 3 dias, na primeira baixa, eu fui embora. Em todo tempo, os chefes me honravam e me usavam para abençoar aquela comunidade. Me deram uma carta onde me contavam de um suicídio que houve no exército, de um soldado, e que os soldados, nós ali na companhia, ninguém sabia que houve. Ninguém soube. Eu soube naquela hora que eu me retirei de baixa e levei a carta. E quando chego em casa e leio a carta recém, aí eu soube que houve no meu tempo ali dentro um suicídio. E que aquele chefe me contou. E ele me pedia encarecidamente que eu orasse por aquela companhia. Houveram muitas coisas extraordinárias acontecendo ali, muito extraordinárias, e Deus me usando. Por quê, meus queridos amigos? Porque eu sou especial? Não. Eu não era nada quando Deus me marcou a mim para ser algo ou alguém. Eu não era nada, não tinha nem nascido ainda. E todo ser humano nasce com uma missão de vida. Temos que descobrir isto. Qual é a nossa missão de vida? E quando eu entendi isto, chegou um dia que eu comecei a lucrar, não forçadamente, não na marra, senão como recompensa de Deus, que vinha as coisas para mim constantemente, sem que eu as buscasse ou procurasse tê-las. Por quê? Porque Deus se encarregava de me abençoar por causa da minha fidelidade. No exército, também nas vezes que eu fui nas faculdades a estudar, muitas experiências, e Deus me salvando e me livrando de todo mal, de todo tipo de mal. Na ALEA, que eu falei em outro vídeo, que eu era parte da ALEA, Amigo das Letras e as Artes, mas também na SADE, onde eu me filiei, em Buenos Aires, Sociedade Argentina de Escritores. Meus livros que eu lancei levam o meu pseudônimo Tito Berri, que é um tecnônimo. Tito é meu apelido desde criança e Berri a metade do sobrenome da minha mãe, que ela é Aguirre Berri, ou era melhor. E através dos anos e por onde eu passei, vinham tormentas, estragavam todos os meus livros. Eu era para ter acima de 5.000 livros na minha biblioteca. E hoje não fica mais de 300. Tudo se destruía nas tormentas que nos pegava aqui, lá e mais lá, umas 3 ou 4 vezes na vida, destruído por completo tudo que tínhamos. Ou quase tudo. Perdíamos nas viagens, nos roubavam, nos saqueavam, nos despojavam de tudo. E eu continuava, sempre crendo que a missão que Deus me deu ia se cumprir. E que eu tinha um destino e eu chegaria a esse destino um dia. E estou chegando, mediante a graça de Deus, que está liberada para todos aqueles que creem nele. Portanto, você, todos os que me ouvem, podem ter por certeza de que se empenham em fazer a vontade de Deus e incluí-lo, Deus, em todos os seus planos, com certeza vocês vão chegar lá onde Deus quer que cheguem. E não da maneira que as pessoas sem Deus chegam. Porque eles chegam conquistando na marra, pisando na cabeça dos outros, fazendo calote, enganando e mentindo. Você não precisa fazer nada disso. Você pode chegar aos objetivos de Deus e os seus próprios objetivos sem
pecar em nenhuma dessas coisas. E Deus pode lhe honrar muitíssimo realmente. Deus tem me usado também até nos juizados. Juizados onde os juízes me chamavam e me diziam: aqui está minha cadeira. Eu vou ficar no outro escritório. Qualquer coisa você me chama. Você ocupa minha cadeira, atende este matrimônio, atende esta pessoa que está ameaçada de morte, atende este outro que a polícia está comprometido com a polícia, o policial ali do outro lado, ficava do outro lado da porta, cuidando daquele preso. E eu tinha que atender pessoas na cadeira do juiz, quando que eu não estudei para juiz. Com o tempo estudei e cheguei ao título de juiz arbitral, mas não a justiça judicial ordinária, que todo mundo conhece, senão a justiça judicial, que é um tipo de mediação, mais nada. Eu cheguei a isso, mas eu não era ainda isso. E eu já exercia tudo isso, porque Deus me abria portas e caminhos, e Ele me capacitava, e eu tinha um compromisso com Deus e com a humanidade. Por quê? Porque o meu eu era muito expansivo, muito expandido demais. E eu incluía a muitos. Se Deus colocava alguém no meu caminho para ser ajudado por mim, eu não olhava como uma pessoa que vem incomodar minha vida, que vem me pedir dinheiro, vem gastar meu tempo. Não, até o dia de hoje jamais eu faço isso. Eu paro com tudo para ficar com aquela pessoa. O que será que Deus está querendo comigo? O que Deus quer de mim? O que Deus demanda de mim? E todos os meus amigos que chegam em casa sabem que isso acontece comigo. E eu fico pensativo, fico ouvindo, dou oportunidade para que fale. Abro o jogo das coisas para que as pessoas falem. Abram seu coração. Porque com certeza se quis me visitar, por algo será, quer alguma coisa, precisa de alguma coisa. Devemos ter esse tipo de coração, que é o coração que agrada a Deus. E Deus vai usar muitíssimo, com certeza, sua vida, assim como usou a minha até agora. Mas, através de tudo que eu venho contando, eu tive só transformações, transformações e mais transformações. Vocês acham que eu não pecava? Eu pequei de monte. Não os pecados comuns, grossos e comuns que todo mundo conhece. Fornicação, adultério, homossexualismo, masturbação, roubo, mentira, falsidade. Esses pecados mais grossos, eu não pequei nenhum deles. Mas pequei em muitas outras coisas. Eu lembro que eu me negava a testemunhar de Cristo, de vergonha. Eu me negava, até quando me apertavam, você está falando, parece que nem um pastor. Eu dizia, não, eu não sou pastor, não sou pastor. Eu negava Cristo em muitas oportunidades, em muitas ocasiões. E eu, muitas vezes, estava quase para cair num pecado, e não caía. Mas ofendia a Deus por palavras, por coisas que eu falava e dizia, e que puxava para o meu lado a possibilidade de cair no pecado. Tentações que eu ia cedendo ou caindo aos poucos, mas não consumava. Mas eu fui infiel com Deus muitíssimas vezes. Fui infiel comigo mesmo. Fui infiel com minha esposa, com os meus filhos muitas vezes. Mas chegou um dia que eu vi que eu tinha que ir, por cada situação em que eu estava errado diante de Deus, eu aceitava a correção de Deus. E eu não rejeitava o tratamento de Deus, dizendo, não, como Deus vai me castigar deste modo? Como Deus vai me permitir isto? Não, pelo contrário, pobreza que aparecia na minha vida, perdas que apareciam na minha vida, roubos que faziam de mim, tudo que me acontecia de mal, calúnias, perseguições, tudo. Eu não perseguia as pessoas. Eu pensava, que eu fiz de errado para Deus permitir isto na minha vida? E aceitava a disciplina de Deus. E assim fui sendo transformado. E fui sendo um esposo especial,
um pai especial, um avô especial, com certeza. Eu não vou chamar todos eles para testemunhar a meu favor. Não tenho como ir a Blumenau, a Laje, Santa Catarina, Florianópolis, não tenho como ir a Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu não tenho como ir a São Borja, não tenho como ir a São Paulo, não tenho como ir a Centro-América, não me vem o lugar, Equador, onde mais estive, lugar muito pobre, e outros lugares. Não tenho como ir ao Paraguai, não tenho como ir às Guianas portuguesas, não tenho como ir a muitos lugares por onde eu já passei, onde eu conheço. Caracas, um edifício muito grande lá de teatro, que hoje é um templo. Não tenho como mostrar todas as fotos que foram se queimando, se destruindo. Tudo se destruía. Aqui em Curitiba, eu paguei uma pessoa para filmar um evento onde era muito importante, o evento que eu criei, e trouxemos um apóstolo da Espanha. Eu trouxe para aqui, para nos ajudar, nos abençoar em todo o trabalho que eu tinha lançado. E paguei a um rapaz para filmar. Ele filmou tudo. Quando chegou a hora de editar, ele não me entregava a produção. E eu digo, o que está acontecendo? E aí ele disse, meu apóstolo, vai me perdoar, mas eu errei, apertei um botão errado, queimei tudo. E assim tudo se perdia por aqui, por lá, sempre se perdendo. E eu agachando a cabeça. Deus, o Senhor sabe por que está permitindo isso. E não só como disciplina de Deus, senão também porque Ele queria transformar meu caráter. Porque eu venho de um ADN, o DNA do meu pai, muito difícil. Que a maioria dos meus irmãos e irmãs, até o dia de hoje, tem esse caráter. Eu diria podre, um caráter terrivelmente acosador, destruidor, duro, cruel. A maioria deles tem até o dia de hoje. E eu fui superando tudo isso. Eu fui transformando minha vida, tirando de mim tudo que não prestava e colocando no lugar de tudo isso virtudes, atitudes novas e maravilhosas, e que hoje eu posso ajudar a milhares como tenho feito até agora. Eu não posso reunir aos milhares que eu ajudei, mas termino com dois exemplos somente, só para fechar. Como exemplo, eu estou viajando num ônibus de longa distância, não sei como se diz em português, de longa ou larga distância. Eu estou viajando naquele ônibus, estou sentado num dos bancos bem aos fundos, e entra um homem, isto em São Paulo, entra um homem e me vê de longe, levanta os braços e diz o meu nome. E eu, até fixar bem os meus olhos nele e descobrir quem era, lembrei dele, mas não lembrava o nome. Ele ficou todo feliz que me encontrou lá em São Paulo. E ele sabe de onde era? De Minas Gerais. E eu era argentino, ou sou argentino. E ele me encontrou e levantou os braços assim. E hoje é um grande amigo até o dia de hoje para mim. Outro caso, também em São Paulo. Eu chego com as pastinhas de papel num ponto de ônibus e vejo uma senhora agachada arrumando as sacolinhas do supermercado. Dentro de outra sacola maior, ela estava acomodando, arrumando ali, agachada ali. E era a única pessoa no ponto de ônibus. E eu chego e fico perto dela. Fico com as pastas, os papéis assim. Em pé, firme, esperando o ônibus. De repente ela se levanta da posição em que estava, me olha, pega o grito, diz o meu nome, o senhor aqui. Que incrível, vem me encontrar aqui, dizia ela. E eu digo, quem é você? Quem é a senhora? E ela me faz lembrar o caso dela. Eu estava ministrando uma igreja em Florianópolis.
e ela esteve naquela igreja de visita. E ela passou à frente e pediu oração, e eu orei por ela, e dei uma palavra profética para ela. E ela confessou naquela noite que não havia nem que comer na sua casa. Que estava muito triste porque tinha chegado a um ponto de situação irreversível de perda do emprego dela e do filho, único filho, e aluguel que pagar e um monte de coisa. E a palavra profética era que ela chegando em casa, ela tinha tudo resolvido. Que ela cresce porque a bênção estava esperando por ela. E ali em São Paulo ela me conta que quando ela chegou em casa, e ela nunca tinha volto a me ver para me contar, então me contou lá em São Paulo, que quando ela chegou em casa, o filho, homem já, saiu a recebê-la todo feliz e disse, vai lá, entra na cozinha, no refeitório, e você vai ver o que tem de presente para você. Ela entrou curiosa para saber o que era, e estava na mesa um envelope de, não sei como se diz aqui no Brasil, que todo o dinheiro que pagaram ao filho pelo desemprego, ao ficar desempregado. Ele ganhou um dinheiro grande e recebeu de um advogado que veio trazer, e estava no envelope em cima da mesa. Mas não só isso. O filho tinha pego uma parte do dinheiro, tinha ido ao mercado e encheu a mesa de comida. E isso foi o que esperava a ela, segundo o que Deus tem determinado para ela. Todos nós passamos por necessidade. E eu, até o dia de hoje, passo por necessidades. Muitíssimas vezes. Mas se há uma virtude que eu aprendi e recebi de Deus, que supera a qualquer tipo de necessidade, é a confiança em Deus. Estou sem dinheiro e sem nada que comer, não importa. Antes de eu morrer de fome, Deus vai resolver. Se é trabalho, vai me dar um trabalho. Se é alguém que vai me socorrer com comida, será comida. Se alguém vai me socorrer com dinheiro, vai ser com dinheiro. Se eu vou receber um dinheiro que eu nem lembrava ou não esperava receber, eu vou receber. Deus vai fazer um milagre. São princípios de vida que todo pai, todo pastor, todo padre, toda pessoa que exerce a curatela e toda pessoa que exerce a tutela, todo mentor devia ter no coração e praticarlo. Devia praticar todos estes princípios, e crer nesse Deus Todo-Poderoso. E com Deus e um eu expandido, nada de egoísmo, Deus vai abençoar e prosperar por completo nossa vida, com certeza.